Programa Imersão. Oferecimento PariSign. Desde pequena, sonhava com mundos encantados. Rabiscava cores e fantasias, criando histórias. Os sonhos são como um combustível que nos coloca em movimento, e os meus sonhos não me deixaram parar. Cresci acreditando que é possível transformar mundos encantados em realidade, que o processo é desafiador, mas que é fundamental para a nossa evolução. Hoje, juntamos todas as cores e fantasias de muitos outros sonhadores. E com dedicação, fazemos o melhor para transformar esses mundos em histórias reais. Somos a PariSign e o nosso sonho é realizar o seu sonho. Gente, finalmente chegou o segundo episódio do Imersão. Amém, Jesus! E é hoje que os nossos decoradores ficam com o coração aceleradíssimo, porque vai ter a primeira prova, vai ser muita emoção, muito choro e o primeiro julgamento dos nossos jurados, né? Então vamos lá conferir com a gente? Bora, mas vai começar como? Vamos começar direto, né? Direto? Direto, assim, direto e rato? Direto pela abertura, né? Roda pra gente, produção! Prova, um espaço enorme, super bem dividido, a gente tinha várias peças em acesso na loja, tinha muita peça. Quando eu cheguei aqui eu me surpreendi em ver algo tão diversificado, novo, grandioso e a organização, a grandiosidade, assim, me surpreendeu muito. Olá, decoradores! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso campo de prova. E aí, gostaram desse estúdio maravilhoso preparado para vocês? E ó, acabou a moleza. Hoje tem prova. E toda prova precisa de avaliação. Precisa ser julgada. E para isso, nós contamos com o nosso time amado e querido do Imersão. Nosso time de jurados. E para completar esse time maravilhoso, nossos jurados convidados, Junco dos Santos e Thiago Firmo. E agora sim, vocês vão saber o tema da prova que vocês vão trabalhar. Estão muito animados, hein? Eu quero ver como que vai ficar no final, tá? Gente, mas tá moleza. 1h30 de prova tá muito bom. E nessa prova vocês trabalharão individualmente, até porque o tema dessa prova é releitura. Vocês irão fazer uma das suas primeiras decorações de aniversário. Uhul! E nessa prova nós temos uma novidade. As suas decorações contarão com um júri de balões, Daiane Alves e Fábio Sarmento. E aí, gente, acharam um bom tempo? Pô, 1h30 de prova. Então tira mais 15 deles. E para ficar ainda mais moleza, vocês têm o apoio de 2 mentores maravilhosos. Ah, e 2 de vocês
contarão com uma dica extra desses mentores. A nossa repórter especialíssima, Silvinha Guariente, vai contar tudo pra vocês desse rolê, ok? Vocês estão prontos? Sim! Jurados, contem comigo! 3, 2, 1, valendo! Esse ano eu recebi uma missão muito especial da Silvia Saia, que é ser instrutor do Imersão. O papel do instrutor é enxergar o que eles não estão enxergando, dar uma dica, mas olha, eles não estão ouvindo muito não. E o Imersão New Game vem com muitas novidades. E nessa prova, 2 decoradores terão direito a dicas especiais dos nossos mentores. E a nossa bancada tá uma bancada de peso. Verônica Salles e Jorge Casquilho são os mentores que vão dar essas dicas de ouro para os nossos participantes. Mas somente 2 deles terão acesso a essas dicas. E como a gente vai fazer isso? Aqui, ó, com esses envelopes, os mentores vão sortear quem serão os agraciados. E essas dicas vão fazer diferença. Olha, a emoção é grande, a ansiedade então, porque nós vamos ali olhar muitos detalhes e o negócio ali vai estar cerrado. Jorge, e aí? É uma dica que vai valer ouro mesmo? É uma dica de extrema importância, porque a gente tem na mão a responsabilidade de ajudar num momento tão especial e grandioso na vida de cada um deles. Vamos ver quem serão os competidores agraciados com a dica de ouro. Atenção, competidores! Atenção, competidores! Os 2 sorteados para a dica de ouro dos mentores são José Manuel Manu e Neuza Friedrich. Os mentores estão à disposição de vocês 2 para dica de ouro. Não perde essa oportunidade. Corre lá falar com os mentores para ganhar a sua dica. José Manuel e Neuza Friedrich. Gente, preciso da dica. Vou usar os 2 painéis de voal no meio. Trabalho com balões em bolha ou eu trabalho com balões de cores também, somente bolhas. Você está vendo que as referências do seu painel tem bolhas de cor? Então eu iria conversar também com a mesma proposta do seu painel. São bolhas transparentes com cores e eu trocaria esses painéis, não colocaria da forma que você disse ali na frente. A gente pode trocar peça, que eu já perguntei. Vamos trocar uma peça, vamos colocar uma outra peça aqui? Eu acho que a dica do mentor me fez abrir uma possibilidade que eu não tinha pensado. Então eu amei e eu vou sair fora da minha caixinha. Decidi mudar um pouco, sair do óbvio, que é praia para menino, e pouco das peças terrosa, eu estou mudando uma praia para menina. Como eu tenho uma sobrinha, a praia é para ela. Eu tô orgulhoso com como tá o meu trabalho. Me falaram no início que a gente tinha só 15 minutos pra separar as peças, então peguei o início e separei mesmo as peças, tudo que eu precisava usar. Agora a gente tá focando aqui em deixar a mesa pronta pra depois ir arrasar nos balões, que é o meu forte. Não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo! A gente tem um monte de gente vindo aqui dar dica e tal, mas eu quero ser eu aqui. E eu me superei hoje, nunca tinha posto um piso. Me superei! Investi muito nos dourados, porque realeza remete muito ao dourado. E trabalhar sempre a paleta de cores, tanto é que eu já mudei meus móveis várias vezes, mas quero que tudo fique dentro da paleta de cores. Eu tô desesperada. Tem falta menos de 1 hora e o pessoal nem começou a inflar balão ainda. Será que vai dar tempo? Atenção, pessoal! Eu não estou vendo nenhum balão ainda!
acho que no primeiro dia eles ainda estão conhecendo o território, né? Eu acho que eles precisam ousar um pouquinho mais, pegar algum elemento na decoração que vai dar um impacto maior e vai se diferenciar, porque essa é a ideia do nosso mercado, né? A gente precisa fazer coisas que nos diferenciem, que façam com que a gente se destaque de uma forma ainda maior. Então, assim, tô nas expectativas ainda, acho que vai vir coisas maravilhosas por aí. Olha, eu acho o seguinte, essa escolha da Neuza de colocar esse gazebo no fundo do mar me assusta um pouco, Sim. mas ao mesmo tempo se ela conseguir traz uma oportunidade, né? Se ela conseguir trabalhar isso sem trazer o aspecto de jardim, eu acho que ela vai conseguir dar um efeito bacana. Estamos quase finalizando. Vai dar tempo. Gostei do meu tema, sim. É do jeito que eu gosto. Tem cores claras, é diferente. Vai dar certo. É uma experiência única que eu não estava imaginando viver e estou amando viver toda essa correria, toda essa afobação, porque é muito gostoso a gente demonstrar, mostrar e praticar tudo aquilo que a gente gosta. Fê, eu não falei pra você que essa edição tá cheia de novidades? E tem surpresa, em cada episódio a dica da arte latex com Marco César e JT Balões. Então essa dica é como vocês trabalharem de forma harmônica utilizando o círculo cromático para vocês fazerem combinações de cores dos balões. Um círculo cromático ele é composto pelas cores primárias, secundárias e terciárias e ele é dividido entre as cores quentes e as cores frias. Essa é uma ferramenta que super facilita o dia a dia do design de balões, criando combinações harmônicas que deixam o trabalho ainda mais bonito. Aqui a gente preparou 2 demonstrativos utilizando os balões da Arte Latex do que é combinações complementares. A gente sempre trabalhou, vocês viram aí que teve uma onda muito grande do roxo, do chá revelação do lilás com o verde. E aqui a gente trouxe uma outra roupagem do verde customizado e do lilás customizado, um outro tom de lilás puxado para o rosa, onde as combinações complementares dentro do círculo cromático, esse círculo cromático é uma ferramenta que ele tem a indicação que no centro dele a gente consegue identificar as combinações complementares. Então, por exemplo, eu vou escolher primeiro o meu tom de verde, então vou colocar a indicação inicial na tonalidade verde e eu consigo ver pelo próprio círculo cromático qual é a cor complementar que eu consigo utilizar com o verde. Então, se você tem uma festa, por exemplo, com o tema fazendinha e você definiu que você quer utilizar o laranja, o amarelo, eu consigo visualizar quais são as cores complementares que eu tenho a partir da cor escolhida. Bom, então para você identificar uma cor complementar, que é uma cor de contraste, você vai indicar primeiro a cor e vai selecionar a cor oposta dentro do círculo cromático. Aqui a gente tem 2 exemplos na prática e agora eu acredito que a gente pode ir para uma outra combinação. Bom, agora a gente vai falar das cores análogas, como você criar combinações de cores análogas, qual que é a intenção de você trabalhar essas cores? São cores mais amenas, mais tranquilas e um exemplo claramente é essa combinação e eu vou ensinar para vocês como identificar. Dentro do círculo cromático você vai identificar primeiro uma cor, a cor que você vai trabalhar, por exemplo o violeta, e eu vou trabalhar sempre com a coloração do lado direito e do lado esquerdo, e essa é uma combinação que a gente utilizou para um jardim. Um outro exemplo para por exemplo, uma decoração de sunshine. Aqui, ó, 3 tonalidades, que aqui a gente selecionou o amarelo ouro e o laranja dentro do círculo cromático e fizemos essa combinação utilizando cores menos saturadas. Então aqui a gente tem 2 demonstrativos, tanto com as cores mais saturadas quanto com as cores menos saturadas. E agora, se você quiser fazer uma combinação mais criativa, mais ousada, eu vou ensinar vocês a utilizar a combinação tríade. Como que funciona a combinação tríade? Eu vou fazer um triângulo dentro do meu círculo cromático. Eu vou eleger primeiro o azul e aqui nesse próprio círculo cromático ele já vai indicar o triângulo.
Uma combinação que a gente sempre utiliza e não sabe é o famoso circo, que a gente sempre utiliza o vermelho, o azul e o amarelo. Aqui a gente preparou um demonstrativo e isso é muito interessante. Se vocês visualizarem, o circo sempre tem essa combinação do azul, do vermelho, do amarelo, e aqui a gente trouxe numa roupagem. Então nem sempre precisa ser aquela tonalidade tradicional. O vermelho que a Arte Latex tem, vocês conseguem criar para chegar em outras tonalidades. E por último, mas não menos importante, a gente tem o monocromático. O monocromático é para aquela festa que a mãe quer utilizar todas as cores e a gente precisa neutralizar. O monocromático ele é composto por uma cor, então a gente vai eleger uma cor e dessas cores nós vamos trabalhar todas as tonalidades. Então aqui eu vou escolher o azul, já vou retirar essa parte. Dentro do azul eu tenho a presença de 4 cores e escolhi 3 dessas cores para fazer o trabalho do monocromático. Eu tenho certeza que essa dica da Arte Latex vai facilitar as criações dos seus próximos trabalhos. Fazer meus balões muito grande, muito grande, muito grande. Eu tô fazendo um arranjo bege com bege, assim, um mais escuro e mais claro, e eu quero fazer um bichão. Só que eu tô em dúvida. Ai, que raiva! Prova rolando e já se passaram 20 minutos. No meio da sua mesa de piquenique, ela precisa de uma coisa mais alta, tem um volume. Talvez eu cheguei a olhar ali aquela mala, uma mala roxa que tem, ela um pouco aberta, com as folhagens caindo e dando altura nas padinhas. É muito básico a sua mesa de piquenique. Você precisa aquecer a mesa, levantar. Tem uns cestos de flores lá. Eu pegaria o cesto e engatava nos próprios nos balões. Não nas flores, não. O cesto com as flores, pega o cesto e faz o acabamento embaixo e em alguns lugares pontuados, alguns pontuados, porque o seu diferencial vai ser balão desconstruído, mas com vasos de flores, cesto de flores, para dar uma levantada. O volume no seu cenário está precisando de volume e a mesa está muito reta. Gente, falta meia hora, ouviu, Lu? Meia hora para acabar a prova e vocês não vão poder mexer mais em nada. Acaba em meia hora. Os balões eu vou fazer mais conceitual. Vou fazer alguns apliques, trazendo uma expansão tanto para frente quanto nas laterais, uma explosão, causando ali na cenografia, né? Completando com a decoração para ficar algo grande, digamos assim, né? Porque a gente está trabalhando aqui com uma base de 3 metros, então quando a gente coloca algo grande, a gente vem causando profundidades na decoração, então é isso que eu quero propor. Tô achando que o tempo tá voando e eu tô perdendo aqui o foco, tô tentando voltar pro foco de novo. Eu falei, eu fiz tantos projetos, foi logo esse? Tinha que ser esse! Mas é isso, estamos pro jogo e é isso, vambora! Esse foi o primeiro tema que eu fiz, que eu recebi por ele quando eu comecei, e eu tô aqui tentando terminar tudo dentro do tempo, vai dar certo, em nome de Jesus. Muy bien, es una meta cumplida y apurado. Ok, estoy desarrollando un estilo jardín en el cual estoy utilizando los elementos con los que cuento. Perfecto. Y estoy haciendo como una mesita de picnic para los dulces y una mesa estilo jardín para la torta. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí, me gusta. ¿Estás confiado? Sí. Éxito, Mari. Gracias. Você não acha que essa parte aqui dessa mobília tá assim, um mar de forminhas? Acho. Tá? Eu vejo assim, várias doceiras e muitas forminhas. Será que não tem algo que você pode estar substituindo para trazer uma diversidade maior para essa mesa? Olhando de forma geral as produções, nós percebemos já nessa primeira prova o estilo, a identidade de cada um. Alguns são mais conservadores, outros são mais criativos, mais ousados. Como eu também sou um decorador, existe algo que é a expectativa que nós criamos na nossa mente, algo que nós faríamos como decoradores e algo que eles executam. Mas isso é extremamente compreensível porque cada um imagina uma produção de uma forma diferente. Então, assim, tiveram alguns que fizeram um trabalho abaixo do que a expectativa do que eu estava imaginando, alguns superaram a expectativa que eu tinha em relação ao que poderia ser feito no projeto. Então é isso, é esse misto. Essa primeira prova é para a gente sentir os que são mais conservadores e os que são mais criativos, entender os perfis mais fortes e talvez os que precisam se movimentar um pouco mais no jogo.
E aí, Dada, sobre a paleta de cores, qual que é a tua visão? Eu já tenho a minha visão aqui. Eu achei que algumas pessoas, eles fizeram as mesmas tonalidades, né? Poderia ter inovado, poderia ter customizado, né? Feito cores mais diferenciadas. Mas... exatamente, a gente percebeu isso. Como que eles vão se diferenciar, né, no mercado deles, se aqui eles não estão conseguindo fazer isso. Né? Até um modelo diferente, né? Não precisa necessariamente ser uma lateral do painel. Poderia ter feito até a questão, algo mais esponjado. Exatamente, a questão do aproveitamento do painel sublimado, de abordar ele, fazer com que o balão realmente valorize, né, o painel. Exatamente. O tempo é muito curto para fazer a prova. Para mim foi isso hoje, o balão que deu errado. Tudo. Lá a gente achava que dava tempo, aqui a gente não sabe se dá, o tempo tá correndo e tudo que a gente pensa, a gente não consegue às vezes botar em prática. Olha só, você sabe que o nosso trabalho exige muita sabedoria e também a tranquilidade de parar 1 minuto e visualizar o que está acontecendo. Para dar o tempo de você mudar. Então, é hora de respirar, ok? Pessoal, faltam 5 minutos! Os últimos 5 minutos para a primeira prova do Imersão vai acabar! Gente, a mesa de vocês tem que estar limpa, perfeita, a mãe tá chegando em 1 minuto e meio. A prova vai acabar em 1 minuto e meio. Pessoal, os últimos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Prova encerrada! Desde pequena, sonhava com mundos encantados. Rabiscava cores e fantasias, criando histórias. Os sonhos são como um combustível que nos coloca em movimento, e os meus sonhos não me deixaram parar. Cresci acreditando que é possível transformar mundos encantados em realidade, que o processo é desafiador, mas que é fundamental para a nossa evolução. Hoje, juntamos todas as cores e fantasias de muitos outros sonhadores. E com dedicação, fazemos o melhor para transformar esses mundos em histórias reais. Somos a PariSign e o nosso sonho é realizar o seu sonho. Decoradores, meus parabéns. Prova entregue no tempo combinado ou quase combinado, né? Porque o nosso patrocinador Master Arte Latex deu uma boa colher de chá para vocês, hein? Agora nós vamos ouvir as considerações do nosso júri convidado, Thiago Firmo. É difícil sempre a gente dar opinião sobre o trabalho do outro, né? Mas acho que primeiro parabenizar todo mundo, porque cada um deixou um pouquinho de si, um pouquinho do seu coração, em cada decoração a gente podia ver isso, né? Eu vou começar avaliando a montagem da Michelle, que envolvia toda essa temática de jardim e laços.
E eu adorei o toque que ela deu do dourado, a dosagem do dourado foi bem importante ali. Mas eu fiquei, quando a gente tá falando de 12 competidores aqui, que a gente precisa se destacar, eu fiquei muito assim, agoniado quando eu vi que a Michelle né, e também os outros decoradores não pararam um pouquinho para pensar sobre o projeto. Nós tínhamos aqui à disposição um gazebo gigantesco que poderia ser um elemento crucial assim, para o projeto da Michelle. Eu achei que faltou algo que desse esse impacto, assim, né? Porque para se destacar diante de todos os outros competidores, eu achei que a Michelle faltou um pouquinho nesse planejamento e ver que tinha um item muito essencial que ajudaria de alguma forma. Agora eu vou falar também um pouquinho sobre o projeto da Iris, um projeto super fofo, mas eu acho que a gente esperava um pouquinho mais de ousadia, assim como eu falei do projeto anterior, porque o azul marinho já era óbvio para essa paleta, né? A gente sempre trabalha, a gente vê muitos trabalhos assim, mas eu acho que ela poderia ter explorado uma paleta de cores voltada para o mostarda, que é dar um destaque, é dar um charme todo especial para o projeto. Manuel, ¿cómo estás? Bueno, me toca a mí hoy hablar de tu puesta en escena. Pues definitivamente gustó. Te voy a dar los pasos de cómo yo he ido viendo la estructuración de inicio a final, ¿sí? Te tocó una escenografía linda, me encantó tu mirada y la osadía que tuviste en poder hacer una mesa de picnic y convertirla en una mesa de dulces. Para mí es muy peligroso porque es pequeña, de nivel bajo, en donde los pequeños llegan y pueden tomar los dulces. En mi caso me gusta que la mesa de dulces esté a un nivel donde los niños no lo puedan tomar. Pero, ¿sabes lo que me gustó? Tu decisión. Porque siempre he dicho que cada puesta en escena es la decisión y la esencia de cada uno de nosotros. Los globos, muy bien ubicados, me hubiese gustado que tenga un color o más fuerte o más bajo en tonalidad, para que no se mezcle la paleta de colores. Y solo decirte que sigue creando, sigue soñando y sigue creyendo. Eres el único que puede decidir en tus decisiones. Estuvo increíble. Natanael, te tocó también una puesta en escena que muchos de tus compañeros hubiesen querido. Una temática muy comercial, en donde hubieses podido explotar de imaginación y creatividad. Yo, llegando a la tienda o a la loya, encuentro mucho material para poder hacer transformar. Siento que tus nervios ganaron tu esencia, pero ¿sabes qué rescato? Tus 3 procesos de procedimiento. Uno, en el proceso inicial de cómo fuiste estructurando y llegando a contemplar cada espacio y cada esencia. Segundo espacio, moviste todos los elementos para poder seguir buscando y creyendo en el mejor lugar. Y el tercero, la ubicación final, que en un movimiento cayeron muchas cosas al piso. La clienta no espera un producto tirado en el piso. La clienta espera una esencia final y bien estructurada. Vuelvo a repetir. Controlar las emociones para poder llegar a tener un producto final muy bueno. Tú tienes un gran potencial. ¿Será que hoy por iniciar el gran proyecto los nervios ganaron? Pero espero verte na final. Eres um bom criador e sonhador. Lo máximo. Bom, agora a gente vai falar sobre o projeto da Gabriela, o projeto Gelo, né? Então, sobre o teu projeto, Gabriela, a gente avaliou e percebeu que você explorou muito bem a volumetria dos balões e principalmente a disposição que você utilizou em todo o cenário. Então você conseguiu explorar muito bem essa parte. A escolha da paleta de cores também foi uma paleta de cores muito coerente para a proposta e a questão do uso da transparência. Eu vi que você conseguiu utilizar muito bem o cenário e a utilização do balão transparente na frente das mobílias também agregou muito valor tanto para os balões quanto para as mobílias. Também gostaria de parabenizar todos, né? Todos vocês fizeram um trabalho excelente, a gente sabe como é muito difícil estar aqui hoje, mas parabéns a todos vocês. Também gostei muito do projeto da Gabi. A customização, gente, explorem a customização, customizem balões. Isso faz o diferencial de cada decoração de vocês. Vocês têm arte latex, é um balão que fica lindo customizado. Então, eu acho que vocês poderiam investir nisso e muitos balões grandes, volumetria. Vocês fazem a guirlanda, às vezes vão lá um pouco fina. Isso falta um pouco do volume. Isso faz a sua decoração ter aquele uau, né? Então, o balão, às vezes, ele consegue trazer esse diferencial para você numa decoração.
Então eu acho que vocês podem sim explorar essa parte. Vou falar para vocês a decoração da Michele. Um tema bem tradicional, tá? Mas eu e a Ju, a gente amou. Por quê? Paleta de cores, a gente gostou muito. Toda a parte de balões, ao jeito que ela trabalhou com balões a gente gostou, teve lá uma coisinha ou outra que eu acredito que no processo ali de inflar os balões, depois no final estourou algum balão, então ficou parecendo ali um pontinho sem balão, mas isso ok, tá? Posicionamento do bolo, eu gostei muito e algo que eu gostei muito nela, tá? Ela se impôs durante a montagem, todo momento você viu que ela se impôs ali, não teve um momento de deslize dela, que ela ficou ali preocupada como ia ser, ela começou, sabe quando é uma festa para o cliente, ela realmente começou e entregou a decoração como ela planejou. Parabéns, Michele. Vou falar agora sobre a mesa tema gelo. Uma mesa assim que me encantou, algo que chamou muita atenção foi o destaque dos balões. Ela trouxe o movimento nos balões, trazendo ali os balões nos móveis, isso traz movimento. Algo que eu achei muito interessante também, a escolha das peças. Ela soube trabalhar com altura. E isso é muito legal, a estética final fica incrível. Objetos decorativos, ela teve todo um cuidado de alinhamento, de combinação. Tinha ali o aplique como a personagem, então ela soube trabalhar o tema. Então ela trabalhou com uma personagem, isso é muito legal. Deixa mais leve, deixa mais clean, eu amei. Bom, eu agora vou fazer os meus comentários sobre a decoração do Alexandre. Alexandre, como pontos fortes da sua decoração, os balões foram muito bem feitos, parabéns, muito bem executados. Os seus pontos fracos. As proporções laterais da decoração desequilibradas. E isso acredito que de forma geral a grande maioria precisa prestar atenção. No enquadramento geral da decoração, muitos avançaram, extrapolaram o espaço que vocês têm delimitado. Tanto na questão do cenário total, quanto o mobiliário. Cuidem na disposição do mobiliário, vocês estão avançando demais para as laterais e estão saindo da área de vocês. Sobre a questão ainda do Alexandre, a paleta de balões limitada. Na minha opinião, Alexandre, se você talvez tivesse feito uso dos balões verdes junto com o rosa, talvez você teria conseguido trazer mais vivacidade ao seu projeto. Ficou uma decoração pálida, não trouxe o ar tropical e de verão que traz o tema de flamingo com os coqueiros, então acredito que perdeu essa atmosfera. Agora eu vou falar sobre a decoração da Kati. Kati, os seus pontos fortes. O seu mobiliário branco foi uma escolha muito assertiva, ele contribuiu positivamente para o resultado da sua decoração. O seu trabalho de jardinagem na decoração também estava muito bonito, muito delicado, trouxe toda a suavidade necessária para essa produção. E agora os seus pontos fracos. Faltou acabamento, principalmente na parte inferior do lado direito do painel, onde os pés ficaram aparentes e comprometeu o resultado final da sua decoração. De modo geral, a sua decoração ela ficou muito básica. Faltou enredo, faltou história, faltou a delicadeza que a gente gostaria de ver nessa decoração. A paleta de cores que você escolheu, acredito que tenha sido uma estratégia de fazer um balão monocromático. Porém, na minha opinião, não foi uma escolha inteligente. Essa cor não favoreceu o projeto que você tinha em mãos. O cenário, de modo geral, ele está insatisfatório em relação às expectativas que eu tinha em relação ao ver um trabalho seu. Então eu esperava algo mais encantador. O bolo que você utilizou foi um bolo muito básico. Ele não trouxe destaque visual para a decoração. A sua jardinagem ela poderia ter sido mais explorada, apesar de você ter feito 2 composições no chão, um arranjo em cima da mesa, que inclusive esse arranjo em cima da mesa ele não estava bem executado, você poderia ter explorado melhor a jardinagem no seu projeto. A minha avaliação hoje vai para a mesa da Mayra. Antes de começar a avaliação, eu gostaria de deixar um conselho, que não é só para a Mayra, senão para todos os participantes, que em casos como esse, dentro do Imersão, os projetos eles já têm uma criação prévia. Então, quando vocês se dispõem a fazer um projeto onde um designer, por exemplo, já iniciou o processo de criação, no caso o painel já está pronto, é necessário observar algumas dicas, algumas informações que os painéis trazem. No caso da Mayra, o painel tinha uma mescla de folhagem com tom lilás. E se você olhar o vídeo e a foto desse projeto, você percebe que foi a cor que você menos usou. E nós estamos, desde a primeira avaliação, falando muito sobre cores. E eu acho que aqui fica a maior dica desse primeiro episódio, que é a combinação de cores. No caso da Mayra, ela usou muito
o rosé, o toque mais coral, aonde o projeto pediu um pouco mais de lilás. De repente, se você observar um pouco o seu painel, no territorial, no central e no espacial, tem toques de flores lilás e você não explorou essa cor. No demais, eu acho que o projeto estava satisfatório, apesar de sentir um pouco de desequilíbrio também. O projeto, quando você olha na imagem, você vê o projeto um pouco desequilibrado para o lado direito. E isso foi por conta do mau posicionamento dos balões. Agora, eu vou falar também da Luciana. E antes de falar, queria parabenizar, porque eu pude te acompanhar um pouco ali de perto e ver a sua dedicação nesse projeto. Eu acho que a quantidade de amor que a gente coloca dentro de um projeto realizado vale muito mais do que qualquer técnica. Porém, aqui, o nosso papel é julgar tecnicamente. O seu projeto é um projeto que foi definido algumas cores e tons. Gostaria de ressaltar para vocês que cor não é tom. A cor, ela tem múltiplas escolhas. Você pode usar vários tons de uma determinada cor. E eu acho que você não escolheu perfeitamente o tom das cores utilizadas na sua decoração. Eu também pude observar que na decoração da Luciana existiam alguns elementos, como na parte territorial eu senti um pouco vazio e faltavam umas nuvens. E tinha aí disponível na loja para você poder posicionar. Afinal, nós estávamos falando de unicórnio. E fazer uma nuvem com balões, por exemplo, é algo muito rápido. Poderia ter feito para poder incrementar o territorial do seu projeto. Eu acredito que todos que estão aqui, dos participantes, levem em consideração que as cores serão avaliadas nesse projeto. Nós já temos muitas edições do Imersão e agora os temas voltam a se repetir, fazendinha, jardim, e o que vai chamar a atenção do júri e do telespectador é a combinação de cor. Então, eu vou avaliar a decoração da Neuza e da Cris. Casinha de bonecas e sereia no fundo do mar. Mas antes de iniciar as avaliações, eu queria falar para todos vocês que o ponto X desse game é exatamente vocês conseguirem fazer algo encantador, diferente, com a questão da limitação que vocês têm dentro do jogo, e isso é proposital. Porque da mesma forma, isso acontece na vida real. Quantas vezes vocês quiseram fazer algo na decoração, mas não tinha aquela peça, não tinha, né, aquele painel, ou não tinha aquela cor no balão lá para comprar na loja. E aqui o grande diferencial é quem conseguir se destacar, sabendo utilizar o que tem à disposição de uma maneira criativa, diferente, que demonstre que você vai muito além da colocação de um painel, de um piso e de uma mobília, né? Então, vou iniciar pela decoração da Neuza, né? Que inclusive surpreendeu a todos quando ela teve a ousadia de buscar um gazebo, né? Eu acho que você foi muito assertiva na escolha da mobília. A leveza da transparência tem tudo a ver com a temática de fundo do mar. Tinha também aquelas mobílias em formatos de algas orgânicas, então foi um ponto muito a favor da sua decoração. E isso também tem a ver com sorte, tá? De você pegar o tema que de repente tem lá à disposição algo que vai fazer o diferencial. E isso cada hora vai acontecer com um. Então acaba que vai ser mesmo assim, equilibrado entre vocês, são situações diferentes. Porém, essa ousadia de trazer esse gazebo, ela trouxe para você uma responsabilidade muito grande de o que fazer com esse gazebo. Porque o gazebo ele tem uma função, ou é para pendurar, ou é para decorar, né? E você trouxe a questão de fazer aquela ornamentação com flores. E na minha visão, apesar de ser algo que é ideal, não ficou bem acabado. Tá? Então assim, na parte lateral aparecia as pontas dos galhos e aqui, gente, vocês podem também cortar, tem material, as flores vocês podem, não é obrigado a colocar do jeito que tá lá não, vocês podem fazer como quiserem. E eu percebi um ponto muito falho em todos nesse aspecto, por quê? Ninguém fez nada muito elaborado, se limitaram a pegar do jeito que está lá da lojinha e socar dentro de um vaso. Então, prestem atenção, esses detalhes, como você vai utilizar esse material que está à disposição de vocês, é aí que vai fazer a diferença.
O material que tem à disposição é igual a todos, mas como você vai trabalhar esse material que vai trazer o diferencial para você? Como o Fábio falou, tentem captar dentro do projeto que foi colocado para vocês aonde que eu consigo me diferenciar. Será que é melhor eu ir pelo óbvio? Quantas paletas de cores estavam iguais, com a mesma cor de balão? Entendeu? Então é nesses pontos que vocês vão conseguir se sobressair. Com relação ainda a Neuza, poderia ter pendurado os bubbles ao invés de fazer aquela cachopinha que não foi nem para um lado nem para o outro. Você não explorou da forma adequada, porque se pegou para usar, era para dar o nome. E eu achei que acabou que ficou assim, não teve muita harmonia com a temática, foi ousado, daria para ficar bom, mas na minha visão, faltou um pouquinho aí nesse aspecto, tá? Mas no geral, achei a decoração equilibrada. Também acho que você poderia, como você optou em utilizar balões, o bubble, que é só transparência, e o orbis nacarado, quem olhava assim de frente, olhava muita interferência das laterais. Então, para efeito de enquadramento de foto, quando você fosse tirar uma foto da sua decoração para postar no Instagram ou para sua cliente, ia aparecer interferências externas. Então, você podia ter feito o complemento desse painel com o balão de cor e vir com o aplique da transparência na frente para fazer a leveza, até porque tinha o arco do lado com a organza. Então, você poderia ter explorado. Uma dica que eu vou dar para vocês: ângulo de foto. Quando vocês terminam a decoração, você tem que ver se aquela decoração não está muito, entendeu? Então vamos agora para a decoração da Cris, casinha de boneca, que é um tema que eu amo, sou apaixonada, já fiz 1000 vezes casinha de bonecas, né? Inclusive tem aquele totem vintage, que é atemporal, apesar de ser um tema já clássico, né? Gostei muito da escolha da paleta, até porque é um tema que não tinha muito o que sair, é aquela coisinha do rosinha mesmo, da mãe da bonequinha. Porém, uma coisa que me decepcionou é que você fez um trabalho de jardinagem que está faltando ficar mais orgânico, ficou muito bolão. E você colocou o musgo embaixo desnecessário, porque a função do musgo é cobrir a floral. E você não colocou de baixo, então você colocou aquele musgo embaixo e o musgo, gente, tem que ter muito cuidado para usar, principalmente o musgo escuro, que ele dá aquele ponto preto na decoração. Então eu acho que um ponto negativo foi essa questão do musgo sem necessidade. Outra coisa também é a escolha das bonecas. Tinha lá, né, várias bonecas e aí tu misturou. Tu deveria ter escolhido bonecas da mesma coleção. Isso é um erro muito comum. Pegar tudo que tem do tema achando que com isso vai ficar mais bonito. Não. Escolhia 2 bonecas e deixava as outras 2 de fora, ia ficar muito mais harmônico. Nessa prova, vocês tiveram a oportunidade de sentir um pouquinho da pressão do que é o jogo. E pela palavra dos nossos jurados, alguns jogaram muito bem e outros nem tanto. Mas jogo é jogo e tem suas regras. E nesse envelope contém 2 nomes de acordo com a avaliação e a nota dos nossos jurados. Mas eu vou mostrar só depois dos comerciais. Desde pequena, sonhava com mundos encantados. Rabiscava cores e fantasias, criando histórias. Os sonhos são como um combustível que nos coloca em movimento, e os meus sonhos não me deixaram parar. Cresci acreditando que é possível transformar mundos encantados em realidade, que o processo é desafiador, mas que é fundamental para a nossa evolução. Hoje, juntamos todas as cores e fantasias de muitos outros sonhadores. E com dedicação, fazemos o melhor para transformar esses mundos em histórias reais. Somos a Parisign e o nosso sonho é realizar o seu sonho. E agora eu quero pedir para que 4 de vocês deem um passo à frente a hora que eu falar os nomes, ok? Gabriela, Alexandre, Luciana
e Natanael. Alexandre, seu nome está em um dos nossos envelopes e você teve uma somatória de 45 pontos na sua decoração. Luciana, você também está no nosso envelope e você recebeu um total de 42 pontos na sua decoração. Dessa forma, vocês permanecem no jogo. Natanael, Gabriela, nós percebemos que nessa prova vocês deram o melhor de si e fizeram o melhor que poderia ser feito. E todo esforço é honrado por isso. Natanael, você recebeu 67 pontos. Gabriela, você recebeu 70 pontos. E por isso, vocês também continuam no game. Nossa, ser bem pontuado nessa prova pra mim foi incrível, até porque quando finalizou a prova eu chorei muito, porque eu vi que no 3, 2, 1 meu display caiu, então eu fui embora muito agoniado, muito desesperado. Na minha cabeça, minha decoração tinha ficado horrorosa. Eu tentei me concentrar ao máximo durante a prova, tentei me manter super calma e focar numa coisa que eu sabia fazer, nada muito glamuroso, mas focar num simples, digamos assim, bem elaborado. Bom, é isso, pessoal. New Game, novos desafios e agora vocês vão entender tudo o que aconteceu hoje. Os 2 decoradores mais pontuados receberão uma vantagem, aquela que vocês irão aguardar em cada prova do game. A vantagem do nosso game hoje é a carta na manga, e isso só será revelado no momento certo do jogo. Gabriela e Natanael, os 2 decoradores mais pontuados, receberão uma grande vantagem, a carta na manga. Essa carta só será aberta no momento exato do jogo. E também os 2 decoradores, Luciana e Alexandre, com menor pontuação, receberão uma carta marcada. E acreditem, vocês terão desejado ter se dedicado mais para receber a carta na manga. E aí, Fê, vamos contar agora o que tem dentro dessas cartas? Claro que vamos, mas só no momento certo eles saberão. Eu acho que eles pensaram de uma forma e eu segui de outra. Eles pensaram na linha do Flamengo e eu segui um pouco para a linha da praia. Sim, eu acho que foi justa, porque eu também identifiquei as falhas que eles disseram na minha montagem. Se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu teria mudado um pouco a paleta de cores. Teria usado um pouco mais. Não só pensar no rosa, mas colocaria uma cor complementar. Eu achei que o tempo foi razoável, mas a gente chega aqui numa expectativa, né, numa agonia, numa ansiedade. E aí o tempo que a gente às vezes faz uma festa em 40 minutos e aqui 1h30 a festa parece que a gente ganhou meia hora, 20 minutos. Então é realmente pela ansiedade que o tempo bom parece curto demais. E aí, Fê, agora tá do jeito que o povo gosta. Que o povo gosta, do jeito que a Silvia Saia gosta, bem Não, te conheço. Silvia Saia não, bem, Fernandinha nessa edição veio pra capotar. Ela tá quase, meu coração tá assim. Gente, ela tá muito malévola. Quero só saber se você tá preparada pra próxima prova, porque tem muita coisa pra acontecer. E sabe uma coisa? O pessoal de casa tem spoiler agora da próxima prova. Bora a gente lá se vê conferir? depois.